Boa noite. 88 escolas estaduais estão ocupadas por estudantes em todo o estado. Na Baixada Santista, hoje esse número subiu para 3. Os alunos lutam contra a reorganização das unidades de ensino. Hoje pela manhã foi a vez do Colégio Azevedo Júnior na Vila Belmiro. Estudantes ocuparam a escola em forma de protesto. O movimento não tem data para terminar. Os alunos não quiseram gravar entrevista. Durante a tarde, o pai de um estudante discutiu com jovens do movimento. Ele é contra a mobilização. Ocupação o quê, meu? Ocupação. Ocupação é que todo mundo parar. Todo mundo. Polícia, todo mundo. Agora, quem vai parar? Quem vai ter ordem para parar? Ninguém vai parar, sabe por quê? Porque a minoria vai sempre ficar nessa mesma lenga-lenga, entendeu? Para. Começa a parar o porto, começa a parar bancários, começa a parar tudo. Como é que não adianta essa parada por quê? Ninguém para. Onde vai fazer essa média aqui e achar que vai dar certo? O senhor... No Guarujá, a Escola Estadual Renê Rodrigues de Moraes, no Jardim Helena Maria, também foi ocupada hoje pela manhã. De acordo com a reorganização escolar anunciada pelo governo estadual em setembro, a cidade terá 3 unidades de ensino fechadas. Na região, o movimento começou pelo Colégio Cleóbulo Amazonas Duarte, em Santos. Alunos do ensino médio ocupam a unidade desde a última quinta-feira. Um policial militar matou o filho a tiros na madrugada de hoje em Praia Grande após encontrá-lo agredindo a mãe e os irmãos dentro da própria casa. O crime aconteceu por volta das 2 da manhã no bairro da Guilhermina. Em depoimento, o PM de 48 anos contou que disparou contra o filho de 20 anos em legítima defesa após uma discussão. O jovem tinha histórico de comportamento violento e consumo de drogas. E ainda, segundo o PM, tentou tirar a arma dele quando foi atingido. O policial se apresentou na delegacia sede do município e, após o registro da ocorrência, foi liberado, porque o delegado de plantão considerou realmente que se tratou de legítima defesa. Terceiro sócio da clínica americana morre após 4 meses internado. O suspeito continua foragido. Arnaldo Correia de Carvalho chegou a ficar internado por 4 meses. Ele foi uma das vítimas do segundo atentado a pessoas ligadas à clínica americana e a terceira fatal. O primeiro ataque foi em dezembro de 2014, na unidade do Gonzaga, quando Agilson Correia de Carvalho, de 54 anos, foi atingido por 2 tiros e morreu. Em julho de 2015, Aldaci Correia de Carvalho, de 55 anos, morreu após ser atingida com um tiro nas costas. Nesse mesmo dia, Arnaldo foi baleado. E em setembro de 2015, a funcionária da empresa Sônia Cristina Matos de Saboia Andrade, de 40 anos, deixava a bicicleta próximo à clínica quando foi atingida por tiros, mas resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil investiga o caso e acredita que todos os crimes têm ligação. Este é o retrato falado do principal suspeito. Idade aparente entre 30 e 35 anos, porte físico mediano, altura aproximada de 1,75 m, olhos castanhos e cor branca. Quem tiver informações pode telefonar sem se identificar para o Disque Denúncia, no número 181. O Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo realizou uma fiscalização em 2 conjuntos habitacionais em Praia Grande no programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal. O objetivo foi verificar se os imóveis estavam sendo comercializados. A fiscalização aconteceu nos conjuntos habitacionais Ônix e Ágata, na Vila Sônia, em Praia Grande. São 236 apartamentos que fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida de 2011 do governo federal. Os 58 fiscais se dividiram e verificaram as documentações dos apartamentos. A ação teve início após denúncias de que alguns moradores sorteados pelo programa estariam vendendo ou alugando os imóveis. Existe um contrato que a Caixa faz com os mutuários e eles apresentam esse documento. Nós já temos uma relação dos mutuários também, mesmo que eles não apresentem, nós já temos essa relação e fazemos a comprovação de quem atende o fiscal lá na unidade. Então ele verifica o nome da pessoa, se é realmente ela que está habitando naquele imóvel e aí faz um documento que a gente manda para a Caixa Econômica Federal. No apartamento de Luziene e Eduardo, as documentações estavam corretas. Após morarem por mais de 17 anos em uma área invadida, conseguiram a casa própria e aprovaram essa fiscalização. Teve gente aqui que entrou e vendeu
E tem muita gente que precisa e não conseguiu. E teve gente que não precisa, conseguiu e já vendeu, alugou. Então é isso aí. Tem que deixar as pessoas que precisam, não quem não precisa. Isso aqui para mim é ótimo, onde que eu estou hoje. Já não é por causa disso que eu vou sair vendendo ao lugar e vou morar onde? De alugar, voltar de alugar de novo? É ótima fiscalização, sim. Eu adorei. Mas tem morador que afirma que muitas pessoas acabam comercializando os imóveis por não terem condições de pagar as parcelas no valor de R$ 45, junto com as demais despesas, como o condomínio. Porque onde já tirou a gente não pagava quase nada, né? Aí chegou aqui, a gente está pagando muita coisa. 106 de condomínio e a água vem 100, 120, entendeu? Aí e vem junto, aí a gente tem que pagar. É complicado, né, pra gente. Segundo as regras do programa, que é destinado a famílias de baixa renda, os imóveis não podem ser alugados ou vendidos pelo período de 10 anos. Caso isso aconteça, o proprietário pode perder o apartamento e ainda responder pelo crime de fraude. Assim que constatadas, as irregularidades são encaminhadas para a Caixa Econômica. E a Caixa Econômica Federal vai abrir um procedimento para desocupar esse imóvel, porque, na verdade, ele está sendo ocupado de forma irregular. 236 unidades foram fiscalizadas, 7 foram alugadas, 1 foi vendida e 9 estavam desabitadas. Ainda em Praia Grande, o Instituto Médico Legal da cidade deverá ser reaberto no segundo semestre de 2016. As informações são da Comissão Especial de Vereadores do município, que acompanha as intervenções no local. O IML está fechado desde novembro de 2013 por conta de uma ação do Ministério Público que alegou problemas na estrutura. Em julho de 2014, o terreno foi doado ao Estado, que então deu início às adequações necessárias. A previsão inicial era de que o IML voltasse a funcionar no mês que vem. Vereadores que integram a SEV visitaram as obras na última quinta-feira, acompanhados de engenheiros da empresa responsável pelos serviços. A seguir, católicos celebram Cristo Rei em Santos em missa transmitida ao vivo pela Santa Cecília TV. Nós voltamos já. Os petroleiros que atuam na Baixada Santista suspenderam a greve que já durava 23 dias. A categoria aceitou a proposta do governo federal de 9,53% de reajuste. O pedido inicial era de 18%. Na região, a paralisação atingiu todas as unidades. A Delegacia da Receita Federal em Santos ganhou uma nova sede. A partir de hoje, os contribuintes terão um novo espaço para os atendimentos. O novo prédio da Receita Federal fica no cruzamento das avenidas Bernardino de Campos e Pinheiro Machado. Bem melhor, mais bonito, novinho, tá cheio, bem clarinho, tá bem. Bem bonito. O acesso também aqui, a rua também tá. Eu parei o carro aqui em frente, consegui estacionar. Gostei. Tá melhor do que no centro. O prédio tem 4 andares. Em um deles vai ficar o novo Centro de Treinamento Regional da Receita Federal do Brasil. Ainda em fase de montagem, o espaço conta com 3 salas, com capacidade para 35 pessoas cada. O prédio que a gente ocupava antes, as instalações eram precárias, os servidores eram mal instalados, os contribuintes eram mal atendidos assim, logisticamente no espaço. Eu acho que era muito acanhado. Houve ganho, ganho muito grande, porque, em primeiro lugar, o espaço que vocês podem ver lá do CAC, que é o espaço público do contribuinte, ficou muito maior, muito melhor instalado. Os servidores que estão lá instalados também estão muito melhor instalados para atendimento. Com a nova construção, serão economizados R$ 966 mil por ano de aluguel, que, segundo o delegado, poderão ser investidos em aprimoramento dos servidores. Eu acho que é um dinheiro muito bem investido, porque você está treinando colegas, né, servidores públicos, para poder executar melhor as suas tarefas, né? Isso aí é uma forma de a gente otimizar a qualidade da nossa mão de obra. A nova unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 7 da noite. O novo prédio fica na Avenida Bernardino de Campos, número 17, na Vila Matias. E a partir de hoje estão abertas as inscrições para permissionários dos quiosques da Praia da Enseada, em Guarujá. Dos 80 atuais, 54 poderão continuar nas novas estruturas.
Os equipamentos custam de 100 a 120 mil reais. Entre os critérios de habilitação estão possuir quiosque há pelo menos 3 anos, não ter outra atividade comercial e não possuir débitos sem acordo. O prazo para inscrição termina no dia 14 de dezembro. As novas estruturas serão erguidas após o Carnaval. Centenas de fiéis se reuniram neste domingo na Arena Santos para acompanhar a missa de Cristo Rei. Para os católicos, a data marca o início da celebração da festa natalina. A manhã de domingo para esses fiéis foi de muita fé e devoção. A Arena Santos ficou assim, repleta de pessoas que vieram de vários lugares da Baixada Santista com o propósito de festejar o Cristo Rei. Você receber Cristo, um pouco de Jesus Cristo no coração, é bom, você sente melhor, mais leve, entendeu? Festa de Cristo Rei, é maravilhoso, não poderia faltar. Thaís todos os anos participa da celebração. Desta vez veio com a pequena Alice de 2 anos. Já sabe o caminho que ela tem que seguir. E vai sair com a fé renovada hoje daqui? Com certeza, como sai de todas as missas, todos os domingos. A festa de Cristo Rei acontece no mundo inteiro. Ela foi estabelecida pelo Papa Pio XI em 1925. A data é uma das mais importantes do calendário católico. Nela, os fiéis celebram que Cristo é o Rei do Universo. E nós proclamamos que Ele é o nosso Rei e que nós somos ministros do Reino de Deus. Queremos viver no Reino de Deus e colaborar para que esse reino cresça sempre mais no meio de nós. E esta festa de Cristo Rei, então, é uma proclamação desta nossa fé e desse nosso compromisso. Sacerdotes das 47 paróquias da região participaram da missa presidida pelo bispo Dom Tarcísio. O tema deste ano foi Jesus, Rei da Misericórdia, nos envia em missão, uma referência ao Ano da Misericórdia que está sendo instituído pelo Papa Francisco. É uma bênção para a cidade poder sediar um encontro desse, onde as famílias estão reunidas, onde através da oração as pessoas se integram e com certeza passam a ter um dia melhor. Muito bom andar com Jesus. Sem Jesus nós somos nada, né? Jesus é tudo na nossa vida. Para mim, para os meus filhos, para toda a minha família. Um músico de Santos lança hoje o seu primeiro clipe oficial. O vídeo foi gravado em vários pontos da cidade e faz parte do novo álbum #Igualdade de Rei Santos. Ele é dançarino, coreógrafo, compositor e cantor. Sua base é a cultura e a música hip-hop. A inspiração e referências musicais vêm de artistas internacionais como Pharrell Williams e também cantores brasileiros como Seu Jorge. A música misturada com a dança na vida de Rei Santos vem desde a adolescência. Com o passar dos anos, essa paixão só foi crescendo. Depois de muito trabalho e suor, ele se prepara para o lançamento do seu segundo álbum. O nome escolhido foi #Igualdade, que também traz uma música com o mesmo nome. Minhas letras falam de questões sociais, do cotidiano das periferias, que é de onde eu saí. E então esse tema ele surgiu disso. Acho que além de ser já latente em mim, essa coisa de falar sobre essa coisa da igualdade, surgiu também dessas situações que eu assisti, que eu vi e que eu trouxe para esse disco, nas letras e nas composições. Durante 3 meses, Rei trabalhou na gravação do seu primeiro videoclipe oficial, que será lançado nesta segunda-feira. O vídeo foi gravado em vários lugares de Santos, como o Centro Histórico e o Museu da Sabesp. Além da música, o clipe traz bastante dança. O videoclipe é meu xodó, é o meu cartão postal, que a gente está lançando agora, né, dia 23, às 19h30, nas minhas redes sociais. Tem todo um conceito, tem um trabalho de coreográfico, de figurinos, a direção artística é minha. Então, assim, eu estou muito, muito satisfeito com o resultado desse vídeo. Quem quiser ver o novo videoclipe e saber mais sobre o trabalho de Rei Santos, pode acompanhar as redes sociais do cantor. Rai Santos Hip Hop, R-A-Y Santos Hip Hop, tudo junto, Rai Santos Hip Hop. Vocês me encontram nas minhas redes sociais lá. E o lançamento é 23 às 19 horas, agora segunda-feira agora, no YouTube. E depois vai ter um show também, tem alguma previsão? Tem sim, a gente começa a preparar o show início de janeiro e a estreia é segunda ou terceira semana de fevereiro. Trabalhar, tá trabalhando.
Depois do intervalo, as notícias do esporte. Além dos gols da rodada, tem também o sul-americano de canoa havaiana, que agitou o Santos no fim de semana. Nós voltamos já. O Interfupes está de volta à primeira divisão do Campeonato Paulista de Basquete, com a vitória de 75-69 diante do São João, fora de casa. O Inter foi vice-campeão do quadrangular decisivo da divisão de acesso. Em 20 jogos foram 12 vitórias e 8 derrotas. Futebol. O torcedor corintiano está rindo à toa. Depois do título brasileiro conquistado no meio da semana, a equipe da capital deu ontem a volta olímpica em grande estilo. No Itaquerão, o Corinthians emplacou uma goleada histórica em cima do São Paulo. O hexacampeão brasileiro foi arrasador. Bruno Henrique, Edu Dracena, Luca, Christian e Ângel Romero 2 vezes marcaram os 6 gols corintianos. Carlinhos descontou para o tricolor. O goleiro Cássio pegou até pênalti desperdiçado por Allan Kardec. Mesmo com a derrota, o São Paulo manteve-se em 4º lugar com 56 pontos. Já o Timão chegou aos 80 e se igualou ao Cruzeiro do ano passado como a melhor campanha da história dos pontos corridos com 20 times. E o caminho do Palmeiras para chegar à Libertadores da América pelo Brasileirão complicou de vez. Em casa, a equipe da capital empatou com o Cruzeiro. Marcos Vinícius fez 1-0 para os mineiros e Barrios empatou para o Verdão. O Palmeiras é o 10º colocado e joga todas as suas fichas na Copa do Brasil, enquanto o Cruzeiro subiu para o 8º lugar e ainda sonha com a vaga na Libertadores. Já o Santos manteve seu péssimo retrospecto fora de casa. Ontem, contra o Curitiba, o Peixe perdeu pela 10ª vez no Brasileirão. O único gol da partida aconteceu aos 12 minutos do segundo tempo. Thiago Lopes fez bela jogada individual e passou para Henrique Almeida, que bateu de esquerda na saída de Vanderlei. Final no estádio Couto Pereira, Coritiba 1, Santos 0. Com a derrota, o Peixe permanece com 55 pontos e cai para a 6ª posição. O Santos volta a campo nesta quarta-feira contra o Palmeiras. O clássico na Vila Belmiro marca a primeira partida da final da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, o Peixe volta a campo domingo contra o Vasco em São Januário. E para falar mais sobre o Santos, eu converso agora com o jornalista e integrante da equipe do programa Esporte por Esporte, Aldo Neto. Aldo, boa noite. Obrigado por participar aqui conosco. Aldo, o Dorival Júnior errou ontem em poupar os titulares nessa partida lá em Curitiba? Boa noite, Irineu, nosso telespectador. Antes de te responder, eu quero dizer que é uma honra estar sentado aqui nessa cadeira que foi estreada pelo meu saudoso amigo Orlando José, depois pelo Armando e agora pelo Juan. Que está de férias, né? Está de férias, por isso que eu estou aqui rendendo ele, bem lembrado, né? O Dorival errou? É óbvio que errou. O time precisa classificar para a Libertadores. Tem o jogo decisivo da Copa do Brasil, que pode perder ou ganhar. É loteria. E está aí disputando o 4º e 3º lugar aí do Campeonato Brasileiro. Tinha obrigação de estar jogando com o time titular. Eu nunca vi assim... A gente vê os jogos históricos aí do Santos. O Pelé jogava dia sim, dia não, dia também. Os caras reclamando de campo. Eu vi a Vila Belmiro sem gramado nas laterais e os caras jogando, sabe? É muito mimimi hoje o jogador de futebol e pouca bola. Tá precisando ter mais bola. E o Dorival, na minha opinião, errou. Tá comprando uma briga desnecessária. Talvez poupar o Ricardo Oliveira pela idade e tal, sim, mas o Gabigol, por exemplo... Três jogadores, tudo bem. Foi, por exemplo, fez o Palmeiras, né? Entrou com um time misto. O time misto é diferente do time reserva. Só tinha o Vanderlei e o Lucas Lima, porque o Lucas Lima estava voltando em suspensão. Foi muito pouco. E me admira também, vou fazer um comentário que não tem a ver com o jogo, mas tem a ver, o seu Renato está indo ver jogo do Corinthians na hora que o Santos está jogando. É algo que não dá para admitir, por mais que toda a história que tem o Renato aí na Vila, né? Bom, só para registro, a gente está vendo ali pelas imagens, né, Aldo? Sim. A partida teve portões fechados, né, sem a participação da torcida. Punição que o Sport recebeu pela briga, né, entre os torcedores do Sport do Curitiba no Couto Pereira, no dia 2 de setembro. E aí, tanto o Sport como o Curitiba foram punidos, né? O Curitiba, que jogou com o Santos, jogou sem público, e o Sport também jogou sem público lá em Recife. Uma punição exemplar.
O Sport reclamou um pouquinho, porque alega que rompeu, né, inclusive com as organizadas do esporte, o presidente e tal, não sei o que, não adiantou nada, né? Todo mundo foi lá e fez organizada, mas sem organizada não vive, né? Agora, o Santos só venceu uma partida fora de casa, que foi contra o Cruzeiro, 1-0, é muito pouco, né, Aldo? É pouco, sabe o que eu acho ali, Nino? Precisa colocar a ciência para trabalhar. O Santos tem psicóloga, põe para conversar, principalmente com a comissão técnica. Não é nem com o jogador, comissão técnica. Porque toda vez que o Santos vai jogar fora de casa, tem aquele medo. O Vanderlei Luxemburgo falava uma frase que todo mundo tirava sarro, mas que é verdade. Com medo de perder, tira a vontade de ganhar. Falta vontade de ganhar um pouco fora de casa. Se jogar com essa vontade, o time ganha. Bom, antes de saber aí qual é a sua expectativa em relação às partidas, né, pela Copa do Brasil, pela final da Copa do Brasil, Santos e Palmeiras, queria que você fizesse aí uma projeção. Sei que você também não tem bola de cristal, como o Juan, né? Para as partidas. O Santos enfrenta agora o Vasco fora, né? Jogando lá em São Januário. Esse jogo é no Maracanã? Você sabe? Não me recordo, acho que é São Januário. O Rubens está confirmando. São Januário. Partida complicada pela situação do... E depois pega o Atlético Paranaense em casa. O que dá para projetar para essas partidas, Aldo? O que dá para projetar é que já sai de 1-0 para o Vasco. Se manter o histórico do Santos, toda vez que algum ex-jogador joga a primeira vez contra o Santos, faz gol. Vai ser, salvo o erro meu, o primeiro jogo do Nenê, que jogou aqui em 2003, contra o Santos, depois que voltou ao Brasil. 1-0 para o Vasco. Então já é 1-0 para o Vasco, se manter o histórico. Vai ter que jogar muito lá fora, para pelo menos empatar, para depois ter obrigação de ganhar do Atlético Paranaense em casa. Porque, veja... Você projeta 4 pontos, então, para o Santos? 4 pontos. Se ganhar os 4 pontos, tá bom. O Santos tem hoje 55? 55. Vai a 59. E está a 1 ponto do São Paulo, que é o 4º. O São Paulo e o Inter têm seus jogos também, que são... Mas o São Paulo pega 2 times rebaixados, praticamente, acho, mas né? o São Paulo também não está em boa fase, né? Depende, ganhou do Atlético Mineiro, depois ontem fez isso aí. Mas não, é raro manter do jeito que está lá a coisa, com a briga fora de campo, dentro de campo, eu acho difícil. Muita turbulência lá. Eu acho que tem que... A turbulência no Santos hoje é idiota. Estão discutindo o gramado da Vila, porque está tendo... Atenção, telespectadores, está tendo o campeonato de seleções brasileiras, da Seleção Brasileira Sub-20 de futebol feminino aqui em Santos, e está ninguém divulgando. E por causa disso o Gramado ficou um pouco judiado do jogo do Flamengo. Aí virou a desculpa pelo péssimo futebol do jogo do Flamengo e por ter poupado o jogador para o jogo do Palmeiras. O Palmeiras poupou melhor. E o Palmeiras poupou e teve que jogar o Lucas Barros para o jogo para fazer um empate em casa com o Cruzeiro. Essa parada para os amistosos, para os jogos da Seleção Brasileira, para as eliminatórias, foi melhor para o Palmeiras do que para o Santos? Não, eu não acho. Eu estava vendo muitos torcedores reclamando, entendeu? Só que quantos jogadores teve o Palmeiras convocado? Quantos teve o Santos? Você ia jogar sem 2. Sim. Então, foi prudente essa pausa, porque sem o Lucas Lima e o Ricardo Oliveira, o time é que com. Eu prefiro com. Sim. Então, eu acho que agora está na hora do seu Dorival Júnior provar que acertou. O que é provar que acertou? O time tem que fazer uma grande apresentação na quarta-feira. E essa reclamação de campo, não tem jogo na Vila desde sábado. Com o tempo que está chovendo, é um tempo que é bom para a grama repor. Eu tenho certeza que a grama vai estar um tapete, até porque o Santos tem profissionais bons nisso, que eu conheço, e a própria World Sports que cuida do gramado. Então não vai ter a desculpa do gramado, vai ter jogador descansado. Tem que fazer o resultado na quarta-feira. Bom, já que você está falando, palpite seco, Santos e Palmeiras na Vila 4. Na quarta-feira, tem que ser 3-0 para o Santos para ter um bom resultado. Quanto? 3-0. 3-0? 3-0. Esse saldo de gols faz diferença no jogo da volta, né? Muita diferença. O gol fora, aquela coisa não vale, mas um resultado a diferença de gols pesa bastante, Lino. Bom, o Luiz Flávio de Oliveira é quem vai apitar o jogo na Vila. É um árbitro interessante, né? Apesar do retrospecto dele, que ele já apitou 5 vezes esse clássico e tem 3 vitórias do Palmeiras e um empate e uma do Santos, esse último triunfo do Santos foi na Copa do Brasil com o São Paulo. É um árbitro que costuma ser rígido, mas costuma ser sério, principalmente quando está sendo visado. É uma final, ele está sendo visado. E ele não é o irmão, a gente não pode, estou vendo a torcida malhar muito, ele não pode, ninguém tem culpa de ter um irmão com um histórico ruim, né? Acho que ele tem que dirigir o jogo, honestamente, acho que ele tem capacidade técnica para isso. Aldo Neto, muito obrigado, viu, pela participação conosco aqui. Imagina, é sempre um prazer, sempre que você, a Jamília, o Rubens, o Marcos, enfim, todo mundo convocar, estou aqui presente. Obrigado e boa noite para você. Boa noite.
Entre os dias 18 e 21, Santos sediou o 15º Campeonato Sul-Americano de Canoa Havaiana. Essa foi a primeira vez que a competição foi realizada no Brasil. 420 atletas participaram do campeonato que aconteceu na Ponta da Praia. Além dos brasileiros, atletas do Chile, Argentina, Peru e Venezuela que disputaram em 9 categorias. O pessoal veio ver, até por curiosidade mesmo, porque até então muita gente ainda não tinha aquele conhecimento do que era o VAA, né, que a gente chama, campeonato de VAA. Então aí isso se traduziu na canoagem havaiana, né, a canoa polinésia, que é como eles chamam, e aí o pessoal veio realmente em massa. Os santistas não fizeram feio e ajudaram a equipe brasileira a ganhar mais medalhas. Um exemplo é essa dupla que vale ouro. Raíssa e Viviane competem juntas há 5 anos. Remaram 12 quilômetros e garantiram o primeiro lugar na categoria OC2 Open. Foi maravilhoso, principalmente por ser aqui em casa, né? E foi bem difícil, a gente estava preparada contando, sabemos que as equipes iam vir bem fortes, as argentinas, as Rapa Nui, mas a gente se preparou para isso o ano inteiro. A gente já rema junto há 4 anos, então é uma dupla que tem bastante afinidade. Competir em casa, aqui a prova ser no Brasil, sem Santos, isso ajuda? Ajuda bastante, a pressão também aumenta, né? Mas é muito gratificante. Tinha a nossa família, nossos amigos, então a torcida era grande e isso impulsiona mais. Essa foi a primeira vez que Lorena participou do Sul-Americano. Garantiu o primeiro lugar na categoria Master Gold. A gente treina o ano inteiro para isso, né? E a gente tem que aproveitar quando tem um campeonato tão importante como esse aqui em Santos e fazer o melhor possível. Apesar que a gente treina de qualquer maneira, independente de onde seja, nós treinamos bastante com o propósito de sempre estar entre os primeiros colocados. Quem compete em casa garante que ter a torcida por perto é ainda melhor. Foi maravilhoso, não tem nem comparação. Depois do ano inteiro viajando, competindo e ninguém podendo ir torcer para você, finalmente a última ser em casa e ser a mais especial e eu ter conseguido o meu objetivo, que era o ano todo treinando para essa prova. Quem estava passando pela praia acabou torcendo para os atletas. Principalmente para mim que pratico esse esporte, é muito bom. É sensacional, não só ter um intercâmbio com os outros atletas, mas para ver a festa bonita que estão fazendo aqui na nossa cidade. Para a cidade é muito importante, né? É o primeiro campeonato aqui, a gente está muito contente. A edição de hoje termina aqui pelo Santa Portal. Você continua bem informado. Obrigado pela companhia, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.